Comigo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole a meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. A palavra do Senhor que está aqui no livro de Atos dos Apóstolos. De repente apresentou-se o anjo do Senhor e uma luz brilhou na prisão. Tocando lá de Pedro, o anjo despertou: levanta-te depressa. Disse ele: caíram-lhe as cadeias das mãos. O anjo ordenou: cinge-te, calça as tuas sandálias. E assim ele o fez. O anjo acrescentou: cobre-te com a tua capa e segue-me. Pedro saiu e seguiu-o, sem saber se era real o que se fazia por meio do anjo. O galo está sonhando. Passaram o primeiro, o segundo posto, o terceiro, o quarto. Chegaram ao portão de ferro, que dá para a cidade, o qual lhes abriu por si mesmo. Saíram e tomaram juntos uma rua. Em seguida, de súbito, o anjo desapareceu. Então Pedro tornou a si e disse: agora vejo que o Senhor mandou verdadeiramente o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que esperava o povo dos judeus. Palavra do Senhor. Nós resolvemos trazer para vocês a prova de fogo que nós tivemos, continuando a história dramática, né, que nós tivemos, experiência duríssima quando nós iniciamos esse trabalho aqui. E para as pessoas que olham para nós nos desmerecendo, que olham para nós como se nós não fôssemos nada, como se nós não tivéssemos missão nenhuma, não significa nada as coisas que aconteceram conosco. Mas para nós, que temos a plena consciência da chamada de Deus, como o apóstolo São Paulo teve, né? O apóstolo São Paulo, ele teve a chamada de Deus, a chamada, ele tinha certeza disso. Então, para nós que temos a chamada de Deus, é uma coisa muito importante essa missão do qual estamos realizando, né? A missão de ministrar a palavra de Deus, de abençoar a vida das pessoas e de libertar as pessoas do poder das trevas em nome de Jesus, o nosso Senhor. Na semana passada, nós paramos exatamente no momento em que aconteceu uma tragédia conosco, uma coisa inesperada. Quem acompanhou o histórico do qual nós contamos, assim, resumido, é claro, né? Nós estávamos dirigindo o carro da igreja. O carro que o bispo tinha
nos dado para nós fazermos a locomoção dos outros padres, e eu era o motorista. Isso tornou-se uma inveja no meio dos outros padres. E aconteceu uma coisa inesperada. No dia que nós viemos lá de Cumbica, eu passei no centro de São Paulo, vim aqui para Santo Amaro, porque tinha a igreja na Avenida Tiradentes e tinha a igreja aqui, né? Na Barão de Ducá, em Santo Amaro. E nós viemos até aqui para buscar um dinheiro da gasolina, né? Porque nós estávamos fazendo esse percurso até Guarulhos, de Santo Amaro para Guarulhos, né? E eu saía de Itaquera, passava no centro da cidade, pegava os padres lá na rua São João, seguíamos pela Marginal Tietê, eu pegava as trabalhadoras para chegar até em Cumbica. De madrugada, antes de 5 horas, era um trânsito mais ou menos livre para isso, né? Ou se de manhã, depois de 6 horas, não tinha condição. Não tinha condição mesmo, porque é congestionado São Paulo, já naquela época. E eu deixei o carro estacionado ali, pessoal. Sabe o que aconteceu? O carro foi roubado. Aconteceu o inesperado. Roubaram o carro. E o negócio foi muito bem bolado, porque roubaram o carro e foram dizer para o bispo que eu tinha roubado o carro. Na hora fui expulso da igreja como ladrão. Gente, olha, eu fiquei muito triste. Isso aconteceu em 1990. Isso aconteceu exatamente em 92. Aconteceu isso, 92. Ano 92. Foi mais ou menos no mês de julho de 92. E nós passamos do mês de julho de 92 até junho, em 93, em oração. Eu fui desprezado pelos padres, muito humilhado, ameaçado até de ser preso, né? Porque foram dizer para o bispo que eu que tinha roubado o carro. O bispo não queria nem me ver, pessoal. Agora, sai de uma situação dessa. Tudo porque nós queríamos fazer a obra. Eu decidi, então, buscar a Deus. Fui para o monte. Eu ia lá de Itaquera, onde eu estava residindo com a minha família. Eu morava, nesta época, na casa do Cabral, do José Cabral. O Cabral, ele foi o padre da Rede Nacional de Missões Católicas, o padre Jair Pereira. Ele tinha uma casa em Itaquera e eu morava na casa dele. Ele cedeu a casa para eu morar. Ele é falecido, já dorme com Jesus, né? Depois ele foi trabalhar na Igreja Universal, né? O J. Cabral, inclusive foi até o escritor do Macedo. Ele era muito amigo meu, o José Cabral, né? Ele que escreveu muitos livros, né? Da Igreja Universal. J. Cabral, né? Inclusive Receitas, Heresias, era um homem teólogo, um homem muito inteligente na Bíblia, e Deus colocou aquele homem no meu caminho para abençoar a minha família. Entendeu, pessoal? Porque Deus, ele não despreza. Você pode ser desprezado por tudo e por todo. Deus usa, às vezes Deus usa até um preso, até um cara que não tem nem nada a ver com a fé, a nossa fé, para te ajudar, para te abençoar, quando você está fazendo a obra. E Deus usou aquele homem, entendeu? Sem nós pedirmos nada a ele. Ele ofereceu a casa para nós morar. E ele falou assim: Afonso, é assim mesmo, quem faz a obra de Deus é assim. Paulo diz lá em Timóteo que aqueles que quiserem viver em Cristo, piamente padecerá perseguições. Gente, foi uma prova muito dura. Como que eu chorei, como que eu emagreci. Entrei em jejum com Deus, foi 9 meses de jejum e oração. Foi 9 meses de luta. E lá no Monte das Pimentas, um lugar perigosíssimo, um lugar que... O monte que eu vou agora, que fica ali perto do Ribeira, tem outros irmãos que vão lá de outras igrejas rezar, né? Fazer oração, irmãos de outras igrejas. Então lá não é tanto perigoso, porque tem outras pessoas. Mas nesse lugar que eu ia, lá em Montes das Pimentas, esse lugar aí, gente, eu agora já não teria coragem de entrar lá. Porque é perigosíssimo lá. Tanto de cobra, como também de maus elementos, né? E eu olhava para o lado aqui de Santo Amaro, eu olhava para cá, né? Eu olhava de lá para o sentido Santo Amaro e dizia assim: Jesus, o Senhor vai fazer 3 coisas.
Ou o Senhor vai fechar a igreja Missão da Fé da Barão de Duprá, ou o Senhor vai me botar num caixão ou vai me levar, ou o Senhor então vai tirar aquela pessoa que está lá, que me caluniou, e o Senhor vai me colocar no lugar dele. Gente, tem que ter muita fé. Vou fazer um pedido desse a Deus. Tem que entrar em jejum forte, jejum de dia todo, não é um jejum de até meio-dia, até 1 hora, não. Jejum até o sol se esconder. Jejum até o sol se esconder. Eu quero vitória. Mesmo que o Senhor tenha que descer nos infernos. Eu quero vitória e o Senhor vai fazer justiça. Só que eu tinha certeza, eu fazia esses 3 pedidos a Deus, só que eu tinha certeza que Deus ia atender o terceiro. Ia tirar a pessoa e colocar eu no lugar da pessoa. E foi o que aconteceu. 9 meses de oração, jejum ali com Deus. Lágrimas. Eu me lembro que eu sempre, quando eu ia rezar lá no monte, eu arrancava um pedaço da varinha do mato, ficava com a varinha na mão. Eu me lembrava de Moisés, quando ele estava lá com um cajado na mão, que ia atravessar o Mar Vermelho com o povo de Israel. Eu pegava um pedaço da varinha do mato e ficava apontando para aqui e falava: Jesus, o Senhor vai fazer justiça. Eu quero justiça, Jesus. Eu quero justiça, Senhor. Eu quero justiça, meu Deus. O Senhor vai fazer justiça. A própria missionária, minha esposa, dizia assim: olha, Afonso, eu acredito que você vai fazer a obra de Deus, mas não na missão da fé. Ela queria dizer que eu ia fazer em outro lugar, em outro ministério, em outra missão, e não na missão da fé. Eu falei assim: pois se você nunca se enganou na sua vida de fé, dessa vez você se enganou. Porque é exatamente lá em Santo Amaro, na missão da fé, que Jesus vai me colocar lá, para mostrar que Ele é Deus, que Ele é poderoso, e que aqueles que praticam a injustiça não têm o poder superior de vencer o justo de Deus. E minha esposa errou. Porque eu voltei exatamente... Ela errou assim, no sentido de dizer que eu não iria voltar, tá entendendo, gente? Não foi um erro grave. Eu estou dizendo um erro no sentido, no aspecto que ela disse: não, eu não acredito que você vai voltar para a missão da fé, devido à calúnia que foi feita, pessoal. Mas aquilo foi tudo programado. Eles falaram assim: nós vamos roubar o carro, vamos roubar, e vamos dizer para o bispo que ele que roubou. E ele vai ser, e vai acabar com a crista do Afonso. Eles ficaram com raiva porque o bispo colocou o carro na minha mão. Entendeu? Eu não pedi isso. Entendeu, gente? Porque, infelizmente, existe isto no meio do povo de Deus. No meio da igreja de Jesus existe a rincha, existe a inveja de Caim, existe a traição de Judas Iscariote, existe isso. Quem conhece a Bíblia sabe muito bem, isso não é novidade. O apóstolo São Paulo brigou com o apóstolo São Pedro. Logo no início da igreja, capítulo 15 de Atos, você vê lá. O apóstolo São Paulo saiu na primeira viagem missionária, saiu ele, Marcos e Barnabé. Chegou no meio da viagem missionária, a primeira viagem de Paulo, Marcos desanimou, voltou. Paulo estava contando com Marcos, Marcos não quis seguir, voltou. Aí o que aconteceu? Na segunda viagem missionária de Paulo, com Barnabé, Marcos queria ir. Paulo falou assim: não, você não vai não. Aí Barnabé falou assim: mas Paulo, mas ele é usado por Deus, ele é cheio do Espírito Santo, ele tem um dom espiritual, ele prega a palavra, não, ele precisa ir. Aí Paulo disse para Barnabé, ele não vai, porque na primeira viagem ele desanimou. Ele não vai, Barnabé. Aí houve contenda entre Paulo e Barnabé, está na Bíblia, em Atos dos Apóstolos. O que aconteceu? Paulo falou assim: tudo bem, você quer levar Marcos? Então você vá sozinho com ele, porque eu vou sozinho. Não vou nem com você e nem com ele. Eu vou sozinho pregar o evangelho na segunda viagem missionária. Eu não vou com você, Barnabé. Então aí, você lendo o Atos dos Apóstolos, você entende por que hoje existem muitas igrejas. Alguns episódios que você vê no Ato dos Apóstolos, você lendo atentamente, você vai entender por que hoje existem tantas igrejas, tantos ministérios. Porque é uma situação semelhante a essa que aconteceu com Paulo e Barnabé.
Aí Deus nos trouxe de volta. Quando foi em junho de 1993, o mesmo bispo que recebeu a calúnia minha, dizendo que eu tinha roubado o carro, o mesmo bispo mandou me chamar em Itaquera para assumir a igreja da Barão de Duprá e o programa de rádio na Rádio Capital de São Paulo para o Brasil inteiro. Rádio Capital, não era Rádio Pirata não, pessoal. Rádio Capital de São Paulo para o Brasil inteiro. É assim que Deus faz, pessoal, quando você bota a boca no pó, quando você busca Jesus. Mas eu voltei, eu fiquei muito feliz. Dia de domingo eu estava às vezes no monte, né? Estava por volta de 7 da noite, né? Eu com as lágrimas nos olhos, falando, Jesus, que vontade de estar na igreja, cantando com o povo. E tem outra, hein, pessoal? Eles colocaram o povo contra mim. Eu tinha gente querida igual vocês aqui, pessoas que me amavam, pessoas que gostavam de mim. E as pessoas, quando eu passava aqui em Santa Maria, que me via, virava a cara. Mas não pela pessoa, por eles na igreja falaram mal de mim, o pessoal. Eu ficava triste, eu chorava. Falei, meu Deus do céu. Eu tinha, na primeira instância da missão, nós almoçávamos aqui no Shopping Center Sul, eu, juntamente com o padre Damião, o outro padre, né, que estava junto também, ou alguns outros padres, e nós almoçávamos até junto dos pastores da Igreja da Graça. Nessa época, a Igreja da Graça também era na Barão de Duprá. Na Barão de Duprá tinha 3 igrejas. Tinha a nossa, tinha a Deus e Amor, do Davi Miranda, e tinha a igreja do R.S. Soares, que era ali onde é a Deus e Amor agora, na Barão de Duprá. Eu peguei até amizade com o pastor João Batista, que é da Igreja da Graça. E depois que aconteceu isso, eu encontrei com o João Batista aqui em Santo Amaro. Ele até fingiu que não me viu, mas porque foram caluniar de mim para ele. Como que eu chorei, pessoal? Como que eu chorei? Chorava. Foram quase um ano de lágrima derramada diante de Deus. Foi Jesus. Mas eu tinha certeza absoluta da vitória, que eu estava em oração. Eu estava em oração com Deus. Estava em grande e profunda oração com Deus. Voltamos. A alegria voltou no meu coração. Ministrar a palavra. Abrindo a vidência dentro do programa de rádio. Só que o programa que nós fazíamos na Rádio Capital, nós não podíamos rodar diretamente as músicas da igreja, música do Padre Zezinho, música do Sacra, não podia ser só as músicas, tinha que ser a música da programação da emissora. Então, o programa tinha as músicas sertanejas, músicas populares, porque estava dentro da programação obrigatória da emissora. Entendeu? Então, o programa, eu ainda tenho fita gravada do programa, eu ainda pretendo colocar um trecho dessa fita de programa já feito na Rádio Capital, colocar no nosso site, para vocês verem em casa, no computador, entendeu? Trecho do programa Missão da Fé, realizado na Rádio Capital de São Paulo, entendeu? E eu também tenho gravações do programa feito na Morada do Sol, né? Na Morada do Sol também, eu pretendo tudo colocar isso no nosso site, entendeu? Aí, a alegria voltou. Só que eu voltei, mas o que aconteceu? Os sacerdotes, só que eu fui para a Armênia. Fiquei um tempo aqui em Santo Amaro e fui para a Armênia. Lá para a Armênia. Na Avenida Tiradentes 952, né? Fomos para lá. E lá Deus abençoou bastante. A igreja lotada, né? O programa de rádio. Só que o padre não deixava eu pegar o microfone para fazer a celebração. O padre não deixava. Eu só fazia a celebração, pessoal, na hora que o padre ia para casa descansar ou não comparecia na igreja, no feriado, aí eu ia e aí fazia a celebração. Mas de domingo, eu me lembro que uma vez, né, eu estava lá na celebração de domingo, aí a porta da sacristia abriu, o padre no meio, tomou o microfone, estava cantando, louvando com o povo, né? E tirou o microfone assim, irmão, fecha a porta. Aí eu fui lá e fechei a porta.
Mas o vento do metrô ali da Armênia bateu, abriu a porta de novo. Aí eu falei assim, o irmão não fechou a porta. Aí eu fui, fechei. O vento abriu de novo. O irmão não fechou a porta. Aí eu fui, fechei e fiquei lá o tempo inteiro. Olhei para os céus, falei, Jesus, eu não estou aguentando mais. Essa prova de fogo está muito dura. O Senhor vai abrir a porta da igreja para eu ministrar sem estar ligado com esse pessoal que fica querendo me olhar na frente do povo. O Senhor vai fazer uma obra. Você vai romper com o inferno. Eu estava com uma fé muito forte com Deus. Falando com Jesus com lágrimas. Entendeu? E aí, o que eu imaginava acontecer, aconteceu. No início do ano de 94, nós fomos mandados de lá, da Armênia, para assumir Isabel Schmidt. Isabel Schmidt tinha 3 sacerdotes, mas às vezes o povo chegava, não tinha ninguém. E a igreja esvaziou, mesmo o rádio trazendo o povo chegava, o padre não estava, o povo ia embora. Às vezes, para não perder a viagem, ia aqui para o Padre Jurandir, que fica aqui ao lado do cemitério, ia para a Universal aqui na Netuzzi Pérez, que o povo está carente, o povo está tudo necessitado. Quantas e quantas vezes eu tomei conhecimento de pessoas que vieram pelo rádio, o programa da nossa igreja, chegou aqui, o padre não estava, eu vim assumir Santo Amaro. Aí foi quando eu estava vendo assim, a minha oração já entrando no atendimento com Deus. Assumi Santo Amaro. Não tinha ninguém aqui. Todo mundo estava concentrado lá na Armênia, porque na Armênia estava lotado. Estava gente até na janela da igreja. Porque o rádio estava levando o povo. A gente fazendo o manto sagrado, a gente fazia a operação milagrosa da cruz sagrada. Eram novenas poderosas que estávamos fazendo lá, entendeu? O povo comparecendo. E então, os sacerdotes estavam tudo com a mente voltada lá. Aí eu vim para aqui, para Santo Amaro. Igreja vazia. E quem estava aqui era o padre David Godava. Padre David Godava estava aqui. Padre que trabalhou junto com o Jair Pereira na Rede Nacional de Missões Católicas, lá no Brescia. Aí ele chegou e falou assim, ô Afonso, vai varrer a igreja. Ele sabia que eu estava sendo mandado para assumir a igreja. E ele mandou eu lavar a igreja. Ele pensava 1 milhão de vezes que eu ia dizer para ele assim, não, irmão, eu não vim aqui para varrer. Eu vim aqui para assumir a igreja. E ele também ia poder chegar e falar para o bispo, ó, manda outro que o Afonso não serve. Ele pensou 1 milhão de vezes que eu ia dizer isso para ele. Quando ele falou, vai varrer a igreja, eu arregacei a manga, estava de camisa social, arregacei a calça, liguei o chuveiro do banheiro, tirei as cadeiras do lugar, joguei água para não subir poeira, varri a igreja toda, limpei banheiro, limpei o altar, mudei tudo, arrumei, sacudi o manto, arrumei o veleiro, deixei tudo. Quando ele chegou, meia hora depois que ele olhou, ele viu a igreja toda com as cadeiras toda fora do lugar, ele bateu no meu ombro, o padre David Godava, eu posso falar o nome dele, porque ele é meu amigo até hoje. Ele é de Sorocaba. Eu quero mandar um abraço aqui pela internet, pelo nosso amigo e irmão, Padre David Godava, grande homem de Deus, homem que foi usado por Deus. Ele bateu no meu ombro e falou assim, o irmão está animado, hein, irmão? Ele se surpreendeu, né, com aquilo, né? Eu falei assim, isso é só o começo, irmão. Eu falei assim, o irmão vai almoçar comigo hoje. Eu falei assim, só se tiver um pilãozinho depois. Um café pilão. Aí nós fomos almoçar. Ele foi para Sorocaba assumir a igreja. E coisa pior estava para acontecer. A igreja começou a crescer. As pessoas paravam ali, era ali em frente à Unisa, onde é a farmácia droga ali, a drogaria, exatamente ao lado da escola técnica, a igreja era ali. Olha, gente, as pessoas paravam ali na frente e falavam, o que é isso aí?
Aí eu falei, não, padre exorcista. Eu fazia a celebração em cima da cadeira, né? Porque muita gente então subia. Gente, mas Deus fez um movimento ali tão terrível, tão tremendo, tão grande, que abalou Santo Amaro, que começaram os padres da Armênia a vir tudo para cá. E o que aconteceu? Próxima quarta-feira, grande sofrimento do padre Afonso. Eu vou contar o que aconteceu. Eu gostaria que vocês viessem, para vocês verem até onde vai a resistência de um homem de Deus. Eu tinha plena consciência de que iria acontecer, porque Deus já tinha me mostrado. Jesus já tinha me revelado, através do Espírito Santo, me mostrado algo terrível que estava para acontecer. E aconteceu. E eu vou contar para vocês na próxima quarta-feira. Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Iavé de Santo Amaro, São Paulo, capital. Fica localizada na rua Desembargador Bandeira de Melo, número 503. Nós estamos aqui no grupo de oração. Estamos aqui fazendo, em nome de Jesus, os pedidos a Deus, para Deus preparar as pessoas para trabalhar na obra. E essa palavra serve como estímulo de fé para aqueles que querem trabalhar na obra de Deus, mas que desde já tenham a consciência de que vai passar por duras provas, por batalhas espirituais tremendas, como até hoje nós passamos aqui. Essa nossa igreja é odiada pelo inferno. Existe muita gente de macumba fazendo trabalho para fechar essa igreja, para até acabar com a nossa vida. Hoje mesmo passou um endemoniado aí na porta, falou assim, você tem que morrer, seu padre. Você está excomungado, Satanás. Você está sentenciado os quintos dos infernos, eu te repreendo. Não estava falando com o ser humano, não, pessoal. Com o demônio que estava usando a boca do infeliz, né? Que era um pobre coitado que precisa de Jesus. Mas o demônio que usou os lábios dele, eu tenho que repreender na hora. Você está excomungado, Satanás. Eu te repreendo. Em nome de Jesus Cristo está repreendido, diabo. Que é assim que você tem que fazer, assim seja. E você que está me ouvindo pela internet, eu sou o Bispo Afonso Querubim. Eu quero mandar um alô para todos vocês, quem está me vendo pela primeira vez. Nós agora estamos em vários segmentos da internet, no Google, YouTube, Face, Twitter, Bispo Afonso Querubim. Você pode entrar em contato conosco pelo telefone 2597-6926, é o telefone da nossa igreja, para aqui que somos em São Paulo. Você de qualquer parte do Brasil pode mandar e-mail. missãoiavé@gmail.com ou bispoafonso@uol.com.br, tá bem? Em nome de Jesus, nós estamos aqui na rua Desembargador Bandeira de Melo 503. Quem é da Zona Sul que está me ouvindo em gravação pelo Facebook, pelo Twitter, ou pelo Orkut, ou pelo qualquer segmento da internet, pelo LinkedIn, ou Orkut, temos Orkut 1, Orkut 2, então você é o nosso convidado para comparecer nesta sexta-feira, na grande missa de exorcismo, de libertação, para Jesus abençoar a sua vida, para o nosso Senhor manifestar o seu poder na sua vida e abençoar você e libertar você das forças do mal. Eu tenho uma notícia boa para dar para vocês que estão aqui nesta noite. Nós estamos abrindo um novo site na internet, um novo site, Missão Iavé continua, e nós vamos ter um novo site aí, Bispo Afonso, é www.bispoafonsoquerubim.com.br. Tá bem? Uma notícia maravilhosa que nós estamos dando para vocês, né? Nós começamos já a montar o site, né? Desde sábado, onde Satanás ficou tão furioso que até a net desapareceu aqui, a transmissão, o nosso roteador, né? Que foi desconfigurado aí, uma pessoa chegou, desconfigurou o roteador, mas graças a Deus que já está configurado, já está tudo bem, entendeu? E o novo site da igreja, o novo site da nossa igreja, www.missãoiavé.com.br. É uma notícia alegre que eu estou dando para vocês, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Eu quero lembrar que nesta terça-feira que vem, hoje é quarta, né? Amanhã é quinta,